Bom, boa tarde, estamos aqui hoje, 16 de fevereiro de 2024, em Coimbra, com a presença do nosso amigo, ilustre artista, Denis Zombanilo. Sim, estamos aqui em Coimbra, Portugal, nessa tarde chuvosa, fazendo parte de um seminário sobre monoculturas. Logo mais temos exposição. E é isso. E Renato. Então, eu queria começar perguntando para Denilson, como que você pensa que a arte em geral, mas também a sua arte especificamente, pode servir como um antídoto às monoculturas, tanto as monoculturas em si como a ideia das monoculturas. Então, esse tema sobre as monoculturas de maneira geral, né, inclusive a monocultura do plantio em si, já é uma coisa falada na arte brasileira há um tempo, né? Tem aí umas músicas do Caetano Veloso, os poemas do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, que falam justamente de como o Brasil, pela diversidade que tem, trataria de trazer uma pluricultura, né? No mundo que a gente vive hoje, já não é mais a monocultura da cana-de-açúcar, né? Já tem as monoculturas do milho, do algodão e das palmeiras de óleo, né? E os artistas também têm uma presença muito grande da diversidade dos povos do mundo, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, do modernismo brasileiro, existia também uma monocultura um pouco paulistana, do centro-oeste brasileiro, né? Hoje a gente tem uma presença muito grande de mulheres, de pessoas negras, pessoas indígenas, né? Da qual é o grupo que eu faço parte. Aí falando do ponto de vista indígena, a gente traz uma bagagem cultural grande vindo dessa ideia indígena de que o mundo ele é pluri, né? Ele é diverso, ele é multi, ele não é nada mono, não é monocromático, não é monocultura, não é monofonético, enfim. Ele é pluri de todas as maneiras. Então eu acho que a experiência indígena pela arte pode trazer para a gente uma ideia de como a gente pode expandir a nossa ideia de mundo mesmo, né? Ideia de que uma coisa mono não se sustenta por muito tempo, né? Que a ideia mesmo é a diversidade, é a pluralidade, as multicores, é tudo. E fora das artes, no plantio, a mesma coisa, né? A gente vê, por exemplo, em lugares que tem monocultura, é tudo muito solitário, a solidão reina, né? Não tem abelhas, não tem pássaros que comem as frutas dos bagos do milho, por exemplo, né? Porque são com agrotóxicos. E numa floresta onde tem mandioca, milho, macaxeira, abóbora, enfim, há uma vida, né? Há até uma vida em demasia, né? Porque tem também o aumento de seres que talvez nunca apareceriam numa coisa mono, né? Enfim, as artes pode ser um exercício para a gente pensar como o mundo pode ser mais divertido, mais saudável, com muitos sabores, né? Que é o que vale nesse mundo que a gente vive, né? A experiência de multi-sabores, multi-sons, multi-cores. Denilson, como que esse tema apareceu assim no teu trabalho? Eu lembro da coisa que você trabalhou muito, aquele slogan, o agro não é pop, né? Jogando no violão da TV Globo. Como que isso foi aparecendo e foi ficando cada vez mais forte no teu trabalho? Tá. Nossa, essa é uma história. Eu desde a adolescência fiz parte do movimento indígena, né? E no movimento indígena a gente tem uma perspectiva política. Isso no Rio Negro? No Rio Negro. Primeiro no Rio Negro, depois em Manaus,
por mais tempo. E no movimento indígena a gente tem uma ideia de ocupação do espaço por diversidade, enfim. E um pensamento muito de contrapor o capitalismo, né? Que agora evoluiu para uma coisa que a gente chama de anticolonização, enfim. Mas uma das coisas que eu aprendi no movimento indígena era dessa chegada de grandes organizações capitalistas que ocupavam um espaço muito grande, às vezes ou muitas vezes invadindo comunidades indígenas para se apropriar e produzir uma única matéria, né? Então, ou é explorar toda a área para o garimpo, que é uma única coisa, né? Ou para plantar uma planta, seja um milho, ou algodão, ou a cana-de-açúcar, ou para colocar uma única criação de gado, por exemplo, né? E é isso, o garimpo vai extraindo isso tudo, também é uma única atividade, né? E, enfim, eu sempre pensei nisso e sempre fui combativo nesse avanço do capitalismo e das monoculturas, né? Quando chegou para esse debate anticolonial, eu vi que, além, claro, da coisa capitalista e tal, tem essa dominação, o poder é dominado também por monocoisas, né? Então, a presença indígena, por exemplo, não era tão marcante em muitos lugares. Havia uma monoetnia dominando tudo, enfim. E eu fiquei pensando muito nisso, em como o mundo pode ser diverso, como a gente pode provocar o mundo para ser diverso. Quando teve essa grande campanha dos grandes donos do agronegócio no Brasil, apoiado por essa multinacional também de mídia, que é a Rede Globo, com a campanha O Agro é Pop, foi a época que eu conheci uma realidade que eu não conhecia ainda, que era a realidade ali do Mato Grosso do Sul, com os Terena, os Cadivel, os Guarani. Isso foi 2017. E eu voltei de lá pensando que, assim, refletindo muito sobre essa questão do agro é pop, do avanço do agronegócio. Fui estudar um pouco sobre a Revolução Verde, que começa ali na ditadura militar brasileira, com as campanhas de doação e incentivo de pessoas do Sudeste e do Sul a ocuparem espaços na Amazônia, com a ideia de Revolução Verde e de ocupar lugares desérticos na Amazônia, né, o inferno verde, enfim, a ser explorado e dominado. E eu comecei a pensar como os povos indígenas estavam reagindo a tudo isso, né? E como estavam reagindo de forma política, de forma cultural. E aí nasceu esse trabalho, que é o Agro Não é Pop, né? Que mostra uma população indígena do Brasil dominando certas ferramentas e certos pensamentos ocidentais para que consigam se comunicar com o mundo de fora, até com o mundo fora da aldeia, e consigam também resistir dentro, criar mecanismos com essas ferramentas para continuar vivo dentro dos territórios. E acho que foi por aí, assim, sabe? E para mim foi também quando eu comecei a acompanhar mais a questão da monocultura e do agronegócio fora do Brasil, né? Na América Latina, no México, na Ásia, enfim. E percebendo como o Brasil ainda é muito atrasado na discussão dessas coisas, né? Como, por exemplo, do uso do agrotóxico, né? Muitas empresas foram expulsas de alguns lugares onde destruíram grande parte das florestas, das matas, dos espaços de vegetação,
E hoje estão chegando no Brasil para fazer essa mesma história acontecer, né? A gente precisa estar muito atento e com muita energia para contrapor isso, né? Eu fiquei lembrando daquele teu trabalho, o Agente Laranja, Uhum. que fala um pouco sobre a questão do agrotóxico. Sim, sim. Esse Agente Laranja, ele é uma referência, claro, à Guerra do Vietnã, né? Tem essa empresa Monsanto, que é uma grande empresa de agronegócios pelo mundo e também de fabricação de agrotóxicos, né? Durante as minhas leituras e minhas pesquisas sobre o uso de agrotóxicos no Brasil, eu cheguei até a descoberta de que o agente laranja, esse napalm, usado na Guerra do Vietnã, ele foi desenvolvido pela Monsanto na época da Guerra do Vietnã, né, vendido essa tecnologia ou distribuído para o exército norte-americano, que foi usado no Vietnã. No pós-guerra, né, quando acabou a Guerra do Vietnã, eles quebraram os componentes químicos, né, do napalm, do agente laranja, e desenvolveram uma série de subprodutos que hoje são usados como agrodefensivos, agrotóxicos, né? Que era isso, né? Eles borrifavam, pulverizavam as florestas no Vietnã, as folhas caíam, né, das árvores, porque os vietnamitas se escondiam, se camuflavam entre as árvores, então essas folhas caíam e isso afetava o sistema respiratório, o coração, enfim, vários órgãos do corpo humano, e as pessoas acabavam também morrendo disso. E é a mesma coisa, assim, né? O que aconteceu no Brasil. É o que aconteceu no Brasil. Digo, assim, colocando muito numa hipérbole, assim, a gente está no Brasil jogando napalm para defender as plantações do agronegócio, né? Claro, um napalm dividido em pequenas partículas menores, né? Que não tão ferozes quanto o napalm usado no Vietnã. E aí eu fiz esse vídeo, que eu misturei, fiz uma chape, uma colagem entre vídeos de aviões no Brasil, no território Guarani-Kaiowá, onde os aviões pulverizam o agrotóxico próximo às aldeias, propositalmente, para que o vento leve esse agrotóxico para as aldeias. E aí força as pessoas da aldeia até o limite de abandonarem aqueles territórios. E eles ocupam os lugares das aldeias. E geralmente onde tem rio, enfim. E eu misturei essas imagens desses aviões pulverizando próximos às aldeias de Guarani e Kaiowá e com imagens de aviões do exército norte-americano pulverizando napalm nas florestas no Vietnã, né? Aí virou esse vídeo arte de título Agente Laranja. E também tem um trocadilho disso, que é quando na época o presidente do Brasil era o Jair Messias Bolsonaro, e ele em muitos discursos apoiava o uso massivo de agrotóxicos, inclusive a liberação de novos, né, a liberação de agrotóxicos proibidos pela legislação de saúde brasileira, né? Então tem essa também coisa. E aí ele foi pego porque ele usava um agente laranja, como chama no Brasil, né? Um laranja para negociar isso. Vários significados. E aí depois você volta a fazer uma coisa no Mato Grosso do Sul, no Colheita Maldita, né? Que é um trabalho mais recente. Sim. Enfim, eu me dediquei a pesquisar um pouco sobre essas produções em larga escala no Brasil. E aí quando eu tive a chance de... Aí não foi no Mato Grosso do Sul, foi no Mato Grosso mesmo. Próximo a Cuiabá, a colheita mantida no Mato Grosso. Mato Grosso. Não confunda, senão o pessoal fica chateado. O pessoal do Mato Grosso do Sul não gosta. Aquela monotonia das plantações é quase que a mesma coisa. Sim.
né? E aí eu filmei essa plantação de milho e de soja. Algumas horas de Cuiabá. E aí a gente foi lá porque estava tendo registros de muitas pessoas indo ao hospital, crianças, mulheres grávidas, indo ao hospital por contaminação química, por causa da água, porque o rio que passa ali próximo à cidade de Cuiabá, ele atravessa esses lugares de plantação. Então, se despeja o veneno, essa água passa pelo rio até a cidade de Cuiabá. E aí, em alguns momentos, também passa pelo abastecimento de água. Então, as pessoas, sem saber, estavam bebendo veneno e se banhando com resquícios de agrotóxico. E a gente foi para essa grande plantação de soja e milho e assim, deu para perceber muito bem essa solidão, essa monotonia, eu filmei dentro do milharal da plantação de soja e dentro de uma mini floresta que restava ali na região. Assim, a diferença de fonemas é gigantesca, assim, não tem nem comparação, porque o som predominante na plantação de milho transgênico é o som do vento nas folhas, é isso. E os sons que você encontra na floresta protegida ali próxima, assim, são vários pássaros, outros insetos, sabe? Há uma vida presente. E aí gerou esse filme chamado A Colheita Maldita, que é colocando essa larga produção transgênica de milho no Brasil como um evento de catástrofe, assim, de terror, né? Como se fosse um elemento, um monstro que avança e vai engolindo e envenenando tudo até chegar nas pessoas na cidade. E tem o Pajé Onça, como que... O Pajé Onça, ele é um... Assim, no meu trabalho ele aparece em 2018. E tem muito a ver também com o Rio Negro, né? Sim. Porque tem essa tradição no Rio Negro das histórias de pessoas que se transformam em outros seres, né? Seres vivos da Terra, como outros bichos, enfim, mas também seres de outras dimensões, outros mundos. O Pajé Onça é um desses seres que parece que está como um ser que permeia o cosmos, né, observando tudo. Em algum momento ele aparece à Terra tomando a forma física, né, e para alertar a humanidade de que a gente está caminhando para um lugar que o final é a nossa destruição, né? Então o Pajé Onça é esse ser cósmico que aparece porque está preocupado com a humanidade nesse momento, né? E tem um personagem da mitologia terrena também, né? Que é a Ema. Sim. Nesse filme, A Colheita Maldita, aparece a Aquipaé, que é uma constelação, né? Porque no início dos tempos a grande Ema vivia entre os terenas e aí ela, enfim, construiu tudo que estava aqui e ela subiu para os céus e virou uma constelação e aí é conhecida pelos terenos, enfim. E aí tem uma história de fim de mundo, né, de apocalipse, que quando ela fica de cima observando tudo que a gente faz nesse planeta, até o limite dela perceber que a gente está destruindo a criação dela, o planeta, né, que ela ama, e aí ela desce para punir os humanos pela sua falta grave de destruir tudo, né? E aí, então é isso. No filme Colheita Maldita, o Pajé Onça vem como um arauto, né? Como uma pessoa que vem avisar a gente para tomar consciência o quanto antes, porque depois dele vai vir a Ema e ela não vai ser tão boazinha assim com a humanidade. Ô Denise, para terminar essa discussão sobre o teu trabalho com a questão do
monocultivo, se você pudesse falar um pouco sobre o trabalho com o Comando Matico, o Baquiche, que também é uma discussão sobre a plantação de um monocultivo, que no caso é da palma azeiteira, e a relação dos chipibo com isso, das plantas que eles cultivam também para curar e tal. Então, no ano passado, em 2023, a gente se juntou, né, numa comunidade lá em Pucallpa, na selva amazônica peruana, e foi um momento muito interessante, assim, porque para mim, saindo do Brasil, conhecendo a realidade peruana, com o espírito comigo, naquela comunidade, foi um pouco mágico, assim, né? E nessa nossa residência artística, a gente chegou a fazer vários experimentos artísticos, e um desses experimentos gerou esse filme, né, chamado Bacchihal, né, Plantas em Lucha. E essa história, ela é uma história que se conecta com o Projeto Maldito, se conecta com essa coisa da monocultura, mas tem um discurso a partir do conhecimento shipibo, que são de gravar as vozes das plantas, né? Foi uma experiência muito interessante em conhecer a cultura shipibo, as histórias shipibo, e entender como eles também estão preocupados com o avanço da monocultura naquela região, né? No caso ali, tem uma planta específica que é a palma azeiteira, né? E aí os tipos ficavam comentando sobre, será que essa palma azeiteira tem uma mestre, será que ela sonha, será que ela tem um espírito, uma alma? Porque ninguém conhece ela lá, né? Ela é uma planta importada para produção de óleo. Enfim, foi uma experiência muito, muito bacana, sabe? E o pessoal do Comando Matico é um grupo formado, é um grupo que já existia, enfim, mas foi formado de fato durante a pandemia de Covid-19, e a partir de uma planta chamada Matico, conseguiram construir todo um sistema de proteção à saúde, de conhecimentos sobre as plantas, enfim. Então, trabalhar com eles também foi uma experiência, sim, marcante de pensar, talvez algum dia, a experimentação de um modo parecido no Brasil, junto a artistas indígenas, conhecedores tradicionais, enfim. Bom, o filme a gente lançou ontem o filme aqui em Coimbra, né? Esperamos que em breve esteja disponível para todo mundo assistir. O filme é isso, Bacchihal, Plantas em Lucha. São as vozes de 3 plantas, né? Do Kutsu, que é a única planta que consegue sobreviver no meio da plantação de palma, a própria palma azeiteira, como essa planta invasora e ânsia por poder, né? E o Matico, que é essa planta mestre que media toda a discussão. E todo o filme gira em torno de um aviso também de outra ave, né? Como a Quipaé, no caso ali dos chipibos, é uma outra ave que dá o aviso, né? Por favor, se alertem o quanto antes para cuidar dessa situação e não deixar com que a floresta morra. Enfim, é um filme que acho que pode levantar muitas reflexões. E agora, para terminar mesmo, que ontem no debate dos 6, você tinha falado que você preferia chamar o trabalho que um Comando Matico ali na comunidade de São Francisco, menos como uma arte coletiva, mas como uma arte comunitária. Uhum. Então, esse termo eu ainda não tenho ele completamente definido, mas tenho pequenas anotações, né, sobre isso, porque
E aí é falando especificamente de termos ligados à arte ocidental e à arte contemporânea, né? Porque se acostumou no meio artístico chamar trabalho coletivo quando um grupo de pessoas que se conhecem ou não se juntam para solucionar um problema. E esse problema pode ser a fazedura de uma exposição, a pintura de um mural, um trabalho que se resolva, né, o quanto antes pelo juntamento de pensamentos e de práticas e de processos e de técnicas de artistas diversos. E isso pode ser um grupo um grupo coletivo que dure um tempo, mas cada um tem seus próprios objetivos dentro do grupo também, né? E assim ficou constituído o que é um grupo coletivo de artistas ou um trabalho coletivo, enfim. Eu prefiro pensar do ponto de vista indígena no que a gente chama de um trabalho comunitário ou de comunidade, né? Que é quando se juntam pessoas que se conhecem ou não, né? Que são interessados em resolver problemas da comunidade e não um problema artístico, né? Então, por exemplo, o Bacurau, esse filme, ele não é exatamente para resolver um problema da coletividade dos artistas ali. Não é um filme para concorrer a prêmios ou participar de exposições. Também mas esse não é o objetivo principal. O objetivo dele é ser compartilhado pelas comunidades e as comunidades pensarem esse filme para as suas vidas, né? Então é um trabalho que vai além da reunião de artistas. Ele é um trabalho que tem uma preocupação maior com a vida e a continuidade da comunidade, né? Então isso é um trabalho comunitário. No Rio Negro, que é de onde eu posso falar sobre trabalho comunitário, a gente tem muito isso, né? A construção de uma aldeia, ela é coletiva, mas o trabalho comunitário é a manutenção da aldeia, né? Por mais tempo que só a construção de uma maloca, por exemplo, né? Aí o chamado Ajuri, né? O trabalho coletivo é construir uma maloca. O trabalho comunitário é fazer com que essa maloca seja viva, né? Com música, com comida, com dança, com reunião da comunidade, com reunião cultural, com reuniões, sabe? É isso. O trabalho comunitário, ele acho que mais amplo que só um trabalho coletivo. E acho que é um vocabulário que a gente precisa exercitar assim, para fora, no meio artístico, né? Esse vocabulário indígena de como entender a ajuda mútua das pessoas pela comunidade e não só para solucionar um trabalho. Eu me lembro de uma coisa que foi muito forte quando a gente estava fazendo o filme, que um dia que foi muito importante para a filmagem foi também o dia do trabalho na roça. Foi comunitário. Sim, exatamente. Como se essas duas coisas estivessem totalmente misturadas. Exatamente. É isso. A gente se reuniu, tinha um filme para fazer, mas o filme, ele era uma parte de um trabalho que era a plantação de uma roça que já ia acontecer, né? E que era importante para a manutenção daquela comunidade. Assim como outros, assim, né? A escolha, por exemplo, da palma é uma escolha menos estética e mais social, que faz sentido para a comunidade, né?